Após todo esse movimento que a casa faz com muita fraternidade, nós precisamos estar aqui agora, para que esse tempo que escolhemos para dedicar-nos, seja proveitoso. Nós precisamos valorizar os momentos em que escolhemos para fazer o nosso patrimônio, que é individual e intransferível. Não esqueçamos. Cada um de nós leva o que preparou. Colhe o que plantou. Não esqueçam disso. São palavras simples que Jesus nos deixou, mas que têm uma profundidade, uma significação que envolve todo o nosso período que estamos encarnados. Não percamos tempo, porque é irrecuperável. Para uma nova oportunidade, vamos fazer esta avaliação do grupo de estudos. É uma nova programação. Tudo organizado da maneira que possamos realizar. Então, se já estamos aqui, se já conhecemos o que é que está dando? É aí? É. Se já conhecemos o ambiente, o que se passa, por que não aproveitarmos de uma maneira integral? Ser espírita não quer dizer tão somente frequentar o centro espírita, suas atividades. Ser espírita significa ter representatividade em qualquer lugar que estejamos. Não precisa botar letreiro, não precisa ser diferente, mas precisa ter uma postura íntima, uma postura que ninguém pode penetrar, é impenetrável. Esta é uma das coisas mais fantásticas que Deus nos dá. Tudo que nós acumulamos para nós se constitui no nosso patrimônio, que é intransferível. Diante da nossa consciência, ninguém justifica nada. Isto nos dá uma força, ao contrário de nos amedrontar, de nos fragilizar, nos fortalece. Eu sou eu, serei sempre eu, em qualquer lugar do universo. Pense nisso. Ninguém tomará o meu lugar. Eu não poderei dar procuração para ninguém.
porque eu sou dono de mim mesmo como espírito. Esta é a nossa saudação muito fraterna que nós buscamos para iniciar o nosso trabalho. Nós hoje vamos falar, lembrar, não elogiar, mas perceber, na medida em que os fatos vão ser citados, como é importante o papel de um homem para que a humanidade desse o maior passo que já deu na sua história na Terra. Mas nós ouvimos muito essa expressão, a missão de alguém. E às vezes até eu ouço essa expressão de uma forma individual. A minha missão, observemos, a doutrina espírita é uma doutrina organizada. Nós não improvisamos nada. Ela é de tal forma desenvolvida, desde o seu início, que qualquer pessoa pode entendê-la. Eu disse qualquer pessoa. Porque todos nós, sem qualquer exceção, é inteligente. Sempre chamando atenção para as expressões. Nós ouvimos também dizer uma frase que tem como consequência uma outra deixada por Jesus. A frase é a seguinte: conhece-se um espírita, não é o espírita, hein? Tem diferença. Um espírita pela sua linguagem. Conhece-se um espírita pela sua linguagem. Linguagem natural, normal, de convivência. Porque usa as palavras com a sua conceituação própria. E eu quero chamar a atenção exatamente de 3 palavras para explicar com muita simplicidade e a partir de agora nós usarmos essas expressões no seu exato conhecimento. A primeira delas, prova. Ah, minha prova, isto é uma provação. Usamos de uma maneira, não vou dizer irresponsável, mas de uma maneira muito comum. Não é. A palavra prova, sob o ponto de vista espiritual, significa uma escolha do espírito a fim de que a sua caminhada reencarnatória seja escolhida por ele. Vejam a infinita misericórdia de Deus. Nos dá a oportunidade reencarnatória para que conheçamos antecipadamente tudo aquilo que vai acontecer no processo que vai ser reiniciado. Prova. Mas tem a outra oportunidade que chamamos de expiação. Se a prova é uma escolha,
a expiação é um cumprimento obrigatório. As existências anteriores nos deram a oportunidade. Nós, com a liberdade que Deus nos deu, foi Deus que nos fez livres. Nós não aceitamos. Ao invés de sermos castigados, como pensávamos anteriormente, e as igrejas tradicionais até hoje confirmam este pensamento, o Espiritismo diz não. Não é a oportunidade de castigo. Deus não poderia nos castigar. É a lógica. Se Ele nos dá a liberdade para escolher, Ele não pode dizer que nós erramos. Nós não erramos. Nós escolhemos um outro caminho. Nós adiamos fazer aquilo da forma como estão nos dizendo que é melhor. Eu não acredito como estão dizendo. Eu tenho uma maneira diferente. Eu tenho uma maneira inovadora. Eu tenho uma maneira mais fácil. Não sei. Nós somos livres para escolher. Mas essa escolha tem consequências. Porque a lei de Deus é justa, é perfeita. A lei que rege a tudo e a todos, resumindo naquela frase fantástica de Jesus: cada um colhe o que planta. Simples, bonito, mas com consequências pessoais, intransferíveis. E de tantas escolhas que fazemos, todas elas com consequências, não somente para quem fez, como para a convivência social, precisa ter um freio. E é este freio para que estas consequências não se ampliem indefinidamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Procurem pensar nisto. Às vezes, um ato apenas de uma pessoa que se responsabiliza pelo bem social pode trazer consequências imprevisíveis. Seria justo que todos sofressem essas consequências porque um decidiu que assim é? Claro que não. A lei nos protege. Então, faz com que seja obrigado aquele que promoveu as consequências, obrigado a manter um equilíbrio. Afinal, a lei de Deus é perfeita. Não pode balançar sempre. E se nós estamos estabelecidos para evoluir, e isto exige de nós um trabalho real, permanente, ininterrupto, atento ao que estamos pensando, falando e fazendo, justo será que haja um freio. Chamamos de expiação. Quer dizer, um sofrimento visto, aparente, que lembre àquela consciência
das responsabilidades que talvez não fossem cumpridas como deviam. E temos também uma outra expressão, missão. Esta missão, que muitos de nós se acham na responsabilidade de cumprir. O que seria uma missão? Uma missão é um cumprimento de uma tarefa cujas consequências afetam, beneficiam, diferente daquela que provocou a expiação, a todos. Então, são poucos os que estão conosco como missionários. Não é porque me cabe algum sofrimento e eu sofro com abnegação, eu sofro com paciência, eu não estou sendo missionário, eu estou expiando. Prestem atenção. Enquanto o sofrimento, pelo menos comum, não me afeta, eu estou em prova. Mas quando alguma situação reverte no benefício para todos, eu estou em missão. Então, são palavras que vamos chamar de técnicas da doutrina espírita. Procuremos nos centralizar. Como estamos nos conduzindo? Porque a plantação de hoje será a colheita de amanhã. Não encaramos mais Deus como aquele que ser Deus, que nos castiga, que nos premia com a santidade. Isso não está mais para o nosso pensamento. Nós já fizemos uma limpeza para ver com olhos de ver nas palavras de Jesus. Então, Jesus diz isso de uma maneira também simples, mas com a profundidade de tudo aquilo que ele nos deixou. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Pode parecer um paradoxo, porque eu disse a vocês antes que Deus nos faz livres. Como é que se Deus me faz livre, como é que eu sou obrigada a ter esta atitude de sim, sim, não, não? Jesus está sendo, ou eu não compreendo, ou Jesus está sendo muito rigoroso. Não. É o aprofundamento daquilo. Quando Jesus diz que seja o teu falar, sim, sim, não, não, está nos chamando a atenção para que tudo que emane de nós passe pelo crivo da razão. Os mais velhos eu acho que sabem, mas os mais novos com certeza não sabem o que é crivo. É um bordado. Quem sabe bordar aqui? Vou fechar os olhos, porque nenhuma mão vai levantar. E eu vou ter, sabe bordar? Crivo não. Então sabe o que é crivo. Sabe o que é crivo? Não. Só tem esse nome. Crivo. No crivo, nós desfiamos o tecido. Presta atenção para ver se você não sabe. Desfiamos o tecido de acordo com o desenho
e depois tecemos aqueles pontos que nós desfiamos, porque fica um buraco. Se eu tiro o fio, fica um buraco. Então eu preencho aquilo com o colorido, de uma forma mais cheia ou não. Você não sabe bordar, não é? Então, pelo grifo, olha que coisa profunda da razão. Ou seja, a análise daquilo que vem ao nosso pensamento, daquilo que nós produzimos, com as consequências cabíveis ao nível moral do produtor. Nós não estamos brincando, queridos companheiros. Deus já nos deu a razão exatamente para isso. Nós fomos criados com as nossas potencialidades, pelo menos as que conhecemos. E podemos imaginar, quando formos espíritos puros, o que nós somos capazes de realizar. Jesus já nos diz isso. Sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Este muito é inimaginável. Hoje, e nós temos sempre lembrado que o Espiritismo é o conhecimento de si mesmo. Não existe outro conceito. É se autoconhecer para se auto-administrar. É isso que é Espiritismo. Nessa simplicidade de compreensão, dotados que somos de... Eu me esqueci. Inteligência. Não. Razão. Vontade. Liberdade. Pensar. Sentir. Memória. Instinto. São os órgãos do espírito. Enquanto não entendermos isso e percebermos em nós mesmos para administrar. É só isso que é espiritismo. Então temos que estar percebendo a cada vez o que é que está se manifestando em nós. Vejam que simplicidade. Se temos a inteligência, é para entender. A vontade é para querer só. Só querer. A vontade que Deus nos dá é como se fossem os órgãos. Assim como o corpo físico tem coração, rins, bexiga, baço, fígado, é o corpo físico. O espírito, que é o comandante deste corpo físico, tem inteligência, vontade, liberdade, razão, memória, a capacidade de se comunicar, que se chama comunicabilidade. Espiritismo não é mediunidade. Espiritismo é o autoconhecimento, auto com U. Eu saber qual momento que eu estou manifestando uma dessas particularidades. E sou eu que as domino.
como você domina a sua. Deus não tem nada com isso. Você é livre para se auto-administrar. E daí vem a prova, a expiação e a missão. Escolhido por cada um de nós. Entendamos isto. A fim de que tudo que emane de nós, eu estou repetindo tudo, seja o nosso proveito. Que seja o seu falar, sim, sim, não, não. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. E tudo que Jesus disse-nos é para quê? É para chamar a nossa atenção para nós mesmos. Não julgueis. Jesus disse, não julgueis. Significa, tome conta de sua vida. Faça aquilo que você vai ter como resultado. Só isso. Imaginemos, agora vamos fazer uma divagação. Todos nós cumprindo esta atividade de maneira correta. Estamos no mundo perfeito. Porque tudo, característica primeira, a lei divina é grupo de estudo. A primeira característica da lei de Deus. Vamos ter muito que trabalhar. Eterna. O que significa eterna? Estará sempre em atividade. Não é quando eu quero. Não é quando o outro quer. Sempre ela está atuando para uns de uma forma, para outros de outra forma, conforme, assim como o condutor de um veículo vai para a esquerda, para a direita, dá marcha ré, transgride o trânsito, atropela outro. Isso é espiritismo. Não tem nada que não seja compreensível. A inteligência que Deus nos dá não é para aprender idiomas. Isto é só ouvir. A inteligência que Deus nos dá não é para fazermos alguma coisa especial. Ele deixa a inteligência para que entendamos e daí em diante façamos aquilo que acharmos por bem. Eu não entrei ainda no assunto. Estou apenas no preâmbulo. Agora é uma palavra difícil. Também tem que ter, não é? Para poder chegar ao assunto propriamente dito, ou seja, nós escolhemos o que quisermos ser e estar. Isto nos dá personalidade, isto nos dá, além do poder, responsabilidade. Assim como quem está no veículo aciona os mecanismos para colocar o seu transporte para frente, para o lado, para trás, também é assim. O Espiritismo nos mostra de uma maneira tranquila como estamos nos conduzindo. Nos dá a excelentíssima, reverendíssima consciência. E como podemos consultá-la?
Diz o Espírito Santo Agostinho que toda noite, olha, toda noite, antes de dormir, façamos um retrospecto do que pensamos, do que dizemos e do que fizemos, para a autoavaliação. Parece um aconselhamento bobo, não é? Porque quando nos deitamos, não aguentamos mais. Basta botar a cabeça no travesseiro. Quem dorme de travesseiro, quem não dorme sem travesseiro, basta encostar em qualquer lugar, já está dormindo. Mas o aconselhamento de Santo Agostinho é tão oportuno, porque a lembrança daquilo que fizemos naquele dia vai nos dando uma indicação. Se fizemos o bem todo que podemos ter feito, podíamos ter feito, se deveríamos fazer melhor. As consequências daquilo que pensamos, dizemos ou fizemos pode ser consertado no dia seguinte. Na próxima oportunidade, já não agimos daquela maneira que nos deu inquietação, tristeza. Eu devia ter feito melhor. A oportunidade vai chegar e você cada vez mais se planifica. Olha que conselho fantástico. Antes de dormir, passe em revista tudo aquilo que se passou no dia. Então, tudo fica mais fácil de refazer, de fazer melhor, de oportunizar o que não foi feito. Vamos aproveitar tudo isso. E foi assim que o nosso missionário de hoje viveu. Ele não teve nenhuma dificuldade no plano material. A família que ele reencarna, uma família abastada, desenvolvida, muito bem posta na sociedade onde vivia. E ele cresceu dentro de uma situação muito tranquila, abastada, repito sempre, e aos 7 anos de idade, como era a regra, lembrem-se que não tinha creche, não tinha escola maternal, estamos no século XVIII, e a França, que era a sua terra natal, era o berço da civilização. A terra vivia dentro dos princípios da... Agora vou me exibir, hein? Liberté, égalité, fraternité. Era esse o mandamento que devia reger todas as nações. Tudo que se realizava de progresso, gente, progresso é diferente de evolução. Deixa isso para outro dia. De progresso se dava na França. Aqueles movimentos dos Estados Unidos, em Hydesville, que todos nós conhecemos da família Fox, chegaram à França. E lá tiveram, naturalmente, uma repercussão. Era moda na França. Aqueles salões imensos se encherem de pessoas para fazerem os questionamentos a umas pessoas especiais que magicamente respondiam o que era do interesse pessoal. Isso intrigava a todos e era muito interessante perguntar se eu vou me casar,
com o meu namorado, se o que eu estou fazendo agora vai me dar muito dinheiro, se eu vou comprar uma casa nova, enfim, essas perguntas que nos levam a nos fortalecer para que continuemos na nossa caminhada. E não existia a palavra médium ainda. Ela foi criada muito mais tarde. E os salões se enchiam para que aqueles movimentos se dessem, facilitando e alegrando a existência de cada uma pessoa que ali permanecia. E apenas este rapaz, naquele tempo um menino, a mãe dele e o pai resolveram que ele não devia ser educado naquelas exigências que o catolicismo impunha para a educação. Lembremos-nos que até bem pouco tempo, até na nossa cidade, os melhores níveis de educação eram feitos pelos sacerdotes e pelas freiras. Imaginemos no século XVIII, na França. A mãe dele resolveu que não. Ele deveria ser educado com liberdade de crença, aprendendo a conviver com crianças de diferentes sociedades e, sobretudo, respeitando o ponto de vista que cada um trazia do seu berço. E ele assim foi educado pelo maior educador que a Terra já conheceu, Ian Henrique Pestalozzi. Este nome tem que ser gravado porque é um missionário. A sua forma de educar gerações e gerações na Suíça beneficiou a humanidade. Então, ele é um missionário. As crianças que lá estudaram aprenderam na convivência com o outro a não julgar, como disse Jesus. A ver, observar e respeitar o ponto de vista do outro. Então, fazer aos outros, veja, sem ser cristão, o que queremos que seja feito a nós. Eu sempre chamo a atenção para vocês perceberem que essas palavras, elas não têm a singularidade, mas a pluralidade da visão. Em qualquer lugar, em qualquer situação, nós podemos aplicá-las. Pois bem, dos 7 aos 17 anos, ele esteve no Instituto Pestalozziano. E se destacou desde lá, quando um professor, este é um quadro muito interessante da sua personalidade, um professor faltava por algum motivo para dar aula a seus alunos, ele se oferecia para dizer àqueles que tinham menos conhecimento do que ele e suprir a falta do professor. Mas os anos se passam e aos 17 anos ele voltou, porque toda criança saía aos 17 anos para se alistar nas Forças Armadas da França. Ele se alistou, mas disse que não ia servir ao exército. Imagine, aos 17 anos, ele argumentou com as autoridades que ele
tinha sido educado para transmitir a educação a outros e não para pegarem armas e matar ninguém. Imagine um rapazinho dizendo isso a uma autoridade. E de tal forma, ele disse esse argumento que foi aceito. Ele não serviu ao exército. Afinal, ele tinha se educado com Pestalozzi para trazer a escola pestalozziana de fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, às crianças francesas. E dedicou-se durante algum tempo para dar orientações, sugestões às autoridades para melhorar a qualidade do ensino. Conhece uma moça com os mesmos ideais. No ambiente que vivia, Amélie Boudet, moça também criada de família abastada, sem conhecer nenhuma dificuldade material. Se juntam, se casam para se fortalecer um ao outro. E ele ouve aquelas ideias que aconteciam nos salões parisienses. Um seu amigo, também um nome que deve ser gravado na nossa memória, o senhor Fortier. Disse: olha, está acontecendo um reboliço nos salões. Algumas pessoas, jovens sobretudo, ficam à disposição de outros que querem saber detalhes de sua vida. Vamos lá para ver o que é. Ele, que também fazia parte, com o processo de educação, de um outro cientista que trabalhava sobre a influência, pesquisando as influências que temos uns sobre os outros. Anton Mesmer. Esse, nós ouvimos sempre o nome dele. O mesmerismo. Ele estudava porque e como uma pessoa pode influenciar no pensamento do outro. Hoje em dia nós fazemos isso de uma maneira tão tranquila, mas naquele tempo a novidade. E ele lá foi para os salões. Ficou impressionado como uma pessoa que não conhece a outra pode dizer do que se passa, dizer do que pode se passar com conhecimento de causa. E dizem os seus biógrafos que ele levou um ano pensando como isso poderia estabelecer num movimento educacional que beneficiasse a todos aqueles que cumprissem com regras estabelecidas aquela determinação. E voltou para os salões de Paris. Mas voltou com perguntas. Que, se aquelas crianças, quase, aqueles jovens que respondiam, respondessem adequadamente aquelas perguntas, isto não era uma coisa de brincadeira. Era um movimento sério. E a primeira pergunta que ele fez aos jovens foi: o que é Deus? Veja o impacto que esta pergunta traz do que a vida pessoal que eles estavam respondendo. E a resposta chegou: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não obstante, 3 ou 4 séculos depois, nós ainda não entendemos.
mas é a resposta que simboliza o Criador de tudo que existe. E aí ele se entusiasmou e começou o desenvolvimento das perguntas. Claro que os brincalhões desapareceram, que ninguém estava interessado nem o que é Deus, nem por que Deus, nem o que faz Deus. Queria saber da sua vida pessoal. Então, afastaram-se os brincalhões e ficaram os sérios, os missionários que queriam trazer para a humanidade os conhecimentos que nós hoje detemos sob o nome de doutrina espírita, que está toda organizada no Pentateuco Espírita. Penta, lá vou eu falando grego, 5 livros, quais são mesmo que eu me esqueço sempre? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Novo Testamento. O quarto, o céu e o inferno e a Gênese. Pentateuco, esses livros. Se nós não conhecemos esses livros, se nós não estudamos esses livros, se nós não discutimos esses livros para entendê-los, não sabemos Espiritismo. Lemos Luiz Sérgio, sim. Lemos André Luiz, sim, que são opiniões pessoais, que são opiniões derivadas das observações que cada um deles fez. Respeitamos, mas não é doutrina. Às vezes eu digo isso, alguns se melindram. Porque tem que ter nosso lar, porque tem que ter bônus hora, tem mais o quê? Sei lá o que é que tem que ter. Está lá no livro o que é ter. Mas no Pentateuco não tem bônus hora. No Pentateuco não tem nosso lar. Jesus não falou especificamente nessa ou naquela região. A casa do Pai tem muitas moradas. Foi isso que Jesus ensinou. Então é preciso que nós tenhamos o cuidado de preservar. E isto veio no momento certo. Porque anteriormente ao século XVIII, não havia livro. Lembram-se? Os escritos eram manuscritos guardados pelos sacerdotes. Não é sacerdote padre, já vem de muito antes. De uma maneira que não tinham acesso às pessoas. Então, o que eles queriam e como entendiam, eles nos diziam e nós acreditávamos. Daí essa diversificação de entendimento. No século XVIII isso acabou, porque a máquina, a imprensa, surgiu como está hoje. E hoje, com muito mais progresso, porque já existem formas até de alterar o que é verdadeiro. Estamos aí com inteligência artificial manipulada da forma como os manipuladores quiserem.
Como é que vamos nos livrar das fraudes somente tendo conhecimento? Não venham me dizer que Jesus disse isso se os apóstolos não passaram. Porque a convivência com Jesus e os apóstolos teve exatamente este objetivo. Ele não foi ao templo viver entre os doutores. Ele seguiu a pés, caminhando de Jerusalém até, não me lembro da cidade que ele parou, para que os apóstolos, com a multidão de povo, essa expressão é belíssima para que nós pensemos e constatemos que Jesus quis ensinar a todos, porque todos nós temos a capacidade de entender. Não era o privilégio de doutores da lei, daqueles que se consideravam donos do conhecimento, para nos determinar a forma de aprender. Nós somos livres para entender aquilo que a razão nos propicia o entendimento, que o progresso vai nos facilitando e que nós colocamos como nosso patrimônio. É uma beleza quando nós vemos à nossa disposição tudo que alguns construtores, como o professor Rivaio, colocou essas perguntas. Eu estou questionando atualmente com os companheiros espíritas, por que não continuamos o método de Kardec? De perguntar aos espíritos, atraí-los para o nosso meio e perguntar o que nós não entendemos. Não sei se orgulho, vaidade, não sei se consideramos que já sabemos tudo, não sei responder a vocês. Mas abandonamos esse método. Como eles estão esperando que nós perguntemos, não é lógico? Se eu não lhe pergunto alguma coisa, eu ou acho ou julgo que você sabe, ou você não quer saber. Vejam que grande lição os nossos benfeitores estão nos dizendo. Mas ele perguntou, ao tal ponto, sobre realmente a proteção da equipe do Espírito Verdade. Ou alguns dizem equipe do Espírito de Verdade. Há nessa frase uma orientação sábia para nós. Equipe significa estarmos colaborando. Não um só dizendo como era Moisés, como eram tantos outros em épocas passadas. Agora já uma equipe se encarregou de nos trazer o conhecimento que nós hoje chamamos de doutrina espírita, para que nós vivêssemos este momento. Outros momentos virão, queridos companheiros. Outras doutrinas surgirão, sim, na medida em que, assimilando estes conhecimentos, nós procedemos para tirar o proveito, para que cada um de nós verifique se está usando as suas potencialidades para fazer a sua própria felicidade. Não temos um motivo
de tristeza nem decepção. Muito pelo contrário. Quanto mais trabalhamos, quanto mais entendemos, mais nos responsabilizamos pela nossa felicidade, pela nossa paz. Não é Deus que nos dá a paz. Não está em qualquer lugar reservado, tome 1 quilo, tantos gramas quanto você quer, quantos você pediu, quantos você necessita. Nós estamos em paz quando a nossa consciência nos diz que nós fizemos aos outros o que queríamos que fosse feito a nós. Quando estamos dispostos a retificar os erros e sempre nos lembrarmos de que em qualquer postura, não necessariamente intelectual, isso nos aparece, nos é dado como regra de viver. Como sempre, e gosto quando isto chega para que, dentro da disciplina do horário, nós fazermos o final do nosso trabalho, lembrar que um poeta brasileiro, carioca, sem nenhuma expressão social, repete o que a doutrina espírita nos ensina. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isto é Jesus nos dizendo, não tenhamos medo. Basta que reconheçamos que não fizemos perfeitamente. Levanta. O que é levantar? Fazer de novo. Não ter medo de repetir. Prestar atenção se aquilo foi fraternal, se foi respeitável. Se pode ser repetido daquela forma. Mas tem que sacudir a poeira. A poeira não pode ficar. Ou seja, botar por debaixo dos panos, como o Ney Mato Grosso faz, né? Já prega diferente, por debaixo dos panos, não é? Não, sacode a poeira, quer dizer, limpa-se. Começa de novo, com coragem, confiante na infinita misericórdia de Deus, que jamais nos castigará, porque foi Ele que nos criou com liberdade e dá a volta por cima. Sejamos humildes, reconheçamos que somente fazendo aos outros o que queremos que seja feito a nós, nós nos sentiremos em paz e felizes. Muito obrigada pela atenção. Ela só tem 89 anos. Não, eu vou fazer 9. Ela vai fazer 90. Dia 21. Mas todo mundo já sabe a amizade do amigo. Pois é, essa cabecinha, né? E essa semana vamos ter dose dupla, porque ela vai vir sábado também. Sábado ela vai estar aqui, falando de Kardec, que ela adora falar, falando sobre o desencarne de Kardec. 21 de abril, dia de descobrimento, essa pessoa vai fazer 90 anos. Mas Marcelo explicou essa história. Já é de Valdo. E quando marca um compromisso, faz. Vai ajudar sem fazer nada. Ela é assim. Ela faz assim. Em dezembro, ela já fecha a agenda do ano comigo. Nenhum palestrante ainda fez. Já fecha comigo tudo. Eu disse, pelo amor de Deus, me dê trabalho, que é pro homem lá em cima ver que eu estou fazer aqui.
Eu não suporto. Dá pra dizer? Aí a gente já faz o ano todo. Aí a gente sabe o que é, né? Pois é, 90 anos de Glorinha. Uma salva de palmas. E que vai estar aqui coordenando o nosso grupo de estudo da segunda-feira, que vai ser uma maravilha. Mas 1 hora é pouco. Isso, 1 hora é pouco. Pode morrer, não dá pra ficar. 1 hora é pouco. É 1h30. 1h30. 1 hora de estudo. Olha, E a meia hora. já começou. Olha, quem quiser aprender esse vídeo comigo, Glorinha vai estar aqui segunda-feira. Agora, da próxima já? Já. Ela disse que já. Entendeu? Então ela vai. Então se preparem, mas eu digo a vocês. Riqueza de conteúdo, experiência, vocês terão bastante. E o preço é 0,800. E pagar o Uber de Glorinha para ir para casa. Porque para vocês. Não, de dia não precisa. Ela vem de ônibus, gente. Ela vem de metrô. Mas se não tem ônibus e não tem metrô, pior se eu viesse andando. Como Jesus fez. Não é verdade? Maravilhosa. Jesus Me despedindo do Instagram também. E vamos para a segunda parte.